Boa noite, esse é o seminário do grupo 3, referente ao capítulo 2, o autor do livro O Demônio da Teoria. Nesse capítulo é o autor que nos interessa. É a relação entre o texto e o seu autor. É a responsabilidade do autor com o sentido do seu texto. E para começar a apresentar as questões referentes ao autor, é apontado duas ideias distintas. A ideia antiga, que identificava o sentido da obra, a intenção do autor, que circulava no tempo da filosofia, do positivismo e do historicismo, e a ideia moderna, que denunciava a pertinência da intenção do autor para determinar ou descrever a significação da obra. Esse conflito se aplica aos partidários da explicação literária, com a procura da intenção do autor, ou seja, procurar no texto o que o autor quer dizer, e os adeptos da intenção literária como descrição da significação da obra, ou seja, deve-se procurar no texto o que ele quis dizer, independente das intenções do seu autor. E há uma terceira via que vai apontar o leitor como critério da significação literária. Então, a partir desses debates, a gente destaca alguns pontos importantes relacionados à problemática do autor e do lugar que o cabe. Uma das ideias mais importantes deste capítulo é sobre a tese da morte do autor. A tese da morte do autor é uma tese criada por Botts que vai responder algumas questões, como qual a importância do autor e a do leitor ao se analisar uma obra literária. Botts critica esse endeusamento do autor, porque ele diz que qualquer conteúdo é produzido se utilizando de elementos precedentes ao próprio autor, o que inclui os elementos, as ferramentas e até as ideias. Pensando dessa maneira, um livro é construído por um conjunto de palavras, cada um com seus significados pré-determinados, organizados de forma já concebida nesse meio e que carregam conceitos providos de lugares diferentes. Nada disso é criação do autor. Seu papel foi o agrupamento dessas informações de maneira a produzir uma obra que possui um caráter inovador. Segunda questão é sobre volúncia e ética, que resumidamente vai explicar que Platão vai afirmar que a escritura é distante da palavra e a palavra é distante do pensamento. Na poética de Aristóteles, a dualidade do conteúdo e da forma está no princípio da separação da história e sua expressão. Enfim, toda essa tradição retórica distingue a busca das ideias e o emprego das palavras. Esse paralelismo são mais confusos do que esclarecedores, porque fazem desligar a questão da intenção para o estilo. A teoria, no sentido hermenêutico tradicional, é o método de interpretação de texto, a maneira de continuar a explicar um texto, uma vez que está separado do contexto original e que a intenção do autor não é mais reconhecível, se é que ela já foi. A alegoria inventa um outro sentido para o texto que se encaixe na realidade dos dias atuais. Ela serve para atualizar um texto do qual estamos distanciados pelo tempo ou pelos costumes, nos aproximamos dele, emprestando-lhe um novo sentido. Então, a alegoria é uma interpretação anacrônica do passado, uma literatura do antigo seguindo o modelo do novo. Filosofia e hermenêutica. A hermenêutica, que é a arte de interpretar o texto, que é uma coisa antiga, disciplinar, auxiliar de teologia, e depois se torna a ciência da interpretação de todos os textos e o próprio fundamento da filosofia e dos estudos literários. Agora a gente vai falar sobre intenção e consciência. A questão da relação entre o texto e o seu autor não reduz em absoluta a biografia. A tese da morte do autor camufla um problema mais agudo e essencial, o da intenção do autor, para a qual a intenção importa muito mais que o autor como critério da interpretação literária. É interessante destacar uma passagem no texto que diz que o ponto de vista da apreensão do ato de consciência, que representa a escritura como expressão de um querer dizer, qualquer documento, uma carta ou nota, pode ser tão importante quanto um poema ou um romance. Vê no texto uma atualização da consciência do autor e sua consciência
não tem muito a ver com uma biografia ou uma intenção reflexiva ou premeditada, mas correspondente às estruturas profundas de uma visão de mundo, a uma consciência de si e a uma consciência do mundo através dessa consciência de si, ou ainda uma intenção em ato. Pout vai determinar que esse tema como pensamento indeterminado, que se exprime em toda a obra, permanece, pois, o autor ainda como pensamento indeterminado. O método das passagens paralelas. É apresentado o método das passagens paralelas, que explica que quando uma passagem de um texto apresenta problema por sua complexibilidade ou sua ambiguidade, nós procuramos outra passagem do texto ou em outro texto que possa nos ajudar a entender o problema, para esclarecer essa passagem complicada. É uma técnica de base que recorremos sempre sem perceber, porque ler é, sobretudo, reler, é comparar, é recordar os métodos das passagens paralelas, é aceitar uma presunção de internacionalidade, de coerência de intenção. Intenção ou coerência. O método das passagens paralelas pressupõe não apenas a pertinência da intenção do autor para a interpretação dos textos, mas também a coerência da intenção do autor. Sem coerência pressuposta no texto, ou seja, sem intenção, um paralelismo é um índice frágil demais, uma coincidência aleatória. Não podemos nos fundamentar na probabilidade de uma palavra ter o mesmo sentido em duas ocorrências diferentes. É preciso que o autor precisa ter essa consciência se a gente for usar os métodos das passagens paralelas, porque senão vai ser um grande embaralhamento. Mas há também Mas ainda há também dois argumentos contra a intenção, que a gente reflete sobre a noção de intenção após a crítica do dualismo tradicional do pensamento e da linguagem. Essas duas posições polêmicas são criadas por Barthes e Picard. A primeira fala que é imprescindível procurar no texto o que o autor quer dizer, sua intenção clara e lúcida. Esse vai ser o único critério da avaliação da interpretação. Essa é a ideia de Picard. A segunda ideia é que nunca se encontra no texto senão aquilo que diz, independente da intenção do autor. Não existe critério de avaliação de interpretação. E essa é a ideia de Barthes. Sentido e significado. Sentido não é significado. Para explicar essa ideia, o texto nos dá este exemplo. As obras de arte transcendem a intenção primária de seus autores e querem dizer algo de novo a cada época. A essa significação de uma obra não poderia ser determinada nem controlada pela intenção do autor ou pelo contexto de origem. Se uma obra pode continuar a ter interesse e valor para gerações futuras, então esse sentido não pode ser paralisado pela intenção do autor e nem pelo contexto de origem. O texto tem então sentido original, mas também sentidos ulteriores e anacrônicos. A distinção entre sentido e significado suprime a contradição entre a tese intencionalista e a sobrevivência das obras. Uma sátira que nos dissesse nada, que nos apresentasse nenhuma relação entre seu contexto de origem e o nosso, não teria a significação para nós, o que não quer dizer que ela não converse menos com o sentido ou seu significado original. As grandes obras são inesgotáveis. Presunção de intencionalidade. Com essas distinções entre sentido e significado, projeto e intenção, nós levamos os dois obstáculos mais sérios na manutenção da intenção como critério da interpretação de uma obra. A interpretação tem por objeto o sentido, não a significação, a intenção e não o projeto. A intenção do autor não é a única forma possível para a leitura do texto, e não há leitura literária que não analise também as significações de uma obra, que não se aprimore, não se aproprie da obra, que até mesmo atrai de maneira fecunda. Em todos os estudos literários,
formulando hipóteses implícitas sobre a intenção do autor, como garantia de sentido, coerência e complexibilidade. São critérios de interpretação de um texto apenas quando pressupõem uma intenção do autor. Assim, a presunção de intencionalidade permanece nos princípios dos estudos literários, mesmo entre os antinacionalistas, a responsabilidade crítica frente ao sentido do autor, principalmente se o sentido não é aquele diante do qual nos inclinamos, depende de um princípio ético de respeito ao outro. Nem as palavras sobre a página, nem a intenção do autor possui a chave da significação de uma obra, e nenhuma intenção satisfatória jamais se limitou a procurar a procura do sentido de umas ou de outras.